estão me pedindo aqui para falar sobre o desencarne de entes queridos. Talvez, vamos dizer, o pior desencarne é justamente de um filho, ou então de uma filha. Porque nós, como pais, nós nunca acreditamos que vamos enterrar, vamos ter filhos falecendo em nossa família. E, no entanto, essas coisas acontecem. Eu perdi não, entre aspas, eu não perdi, eu ganhei um filho na espiritualidade. A questão de 2 anos e meio, meu filho desencarnou. E era um garoto muito alegre, muito espontâneo, muito vivo, a gente costuma brincar, até muito enrolador. E era aquela pessoa típico daqueles espíritos extrovertidos que nós conhecemos dentro da nossa própria doutrina espírita, que são espíritos rebeldes, são espíritos que não adianta dizer para ele o que é certo e o que é errado, porque ele quer ter a experiência de fazer as coisas, e foi isso que ocorreu com meu filho. Ele era muito curioso, muito querendo, não adianta dizer para ele, não enfia o dedo naquela tomada que você vai levar um choque, que ele ia lá, enfiava o dedo para ver se era verdade que iria acontecer esse choque. Meu filho desencarnou, ele na minha família, eu tenho ainda 2 filhos, um é católico, minha esposa é católica, e esse meu filho era espírita, era meu grande companheiro, meu grande amigo, porque eu não considerava ele como filho, considerava como companheiro. Me deu trabalho por causa das drogas, quando ele era garoto, muito curioso, entrou no mundo das drogas, e a gente vê que depois ele se recuperou de tudo isso, começou inclusive a trabalhar ajudando as pessoas com dependência química, mas o que acontece? Uma doença grave, que é a pancreatite aguda, o levou de uma hora para outra. E daí? Eu e minha esposa, muito católica, eu espírita, falei, olha, o que vai acontecer com a minha esposa católica? Que o católico vê o desencarne, vê a morte do corpo físico de uma maneira totalmente diferente dos espíritas. E o que aconteceu? A minha mulher, ela teve muito mais firmeza espiritual do que eu, porque eu perdi um amigo, ela perdeu um filho, mas no fundo nós passamos a fazer a seguinte coisa: vamos somente lembrar dos nossos filhos das coisas boas que ele fez junto com a gente. Vamos esquecer aquelas coisas erradas que ele faz, porque todo jovem faz, e vamos só lembrar das coisas boas. E outra coisa que nós colocamos também, nós vamos fazer desse filho como se ele estivesse vivo, sempre presente em nossas casas. Todo domingo nós fazemos o almoço, sempre deixando uma cadeira para ele, sempre lembrando que esse garoto era um garoto que era muito alegre nos almoços, nos jantares, nas festinhas. Ele era aquele que chamava atenção, que é próprio de espíritos alegres. Nós perdemos esse menino, perdemos entre aspas, porque para nós o encontramos no mundo espiritual com muito mais desenvoltura, com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade do que aqui encarnado. E nós percebemos que a perda desse filho não é praticamente a perda. Ele simplesmente não está mais junto conosco fisicamente, mas espiritualmente, em todos os momentos, nós contamos com a presença dele. E eu gostaria até de dar um alô para os pais que perdem filhos ou filhas. Minha gente, nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. Desde o dia que nós nascemos, nós já estamos encaminhando para a morte. E a morte para os espíritas, ela não existe, é simplesmente uma passagem. Eu até de uma maneira meio tenebrosa, viu? Eu falo para as pessoas que vêm, olha, eles foi, mas daqui a pouco nós estamos junto com eles. E vamos encontrá-los, talvez, para até nos amparar no mundo espiritual. Porque sabemos que nada aqui é definitivo. A nossa passagem aqui é muito rápida e nós precisamos usar todos aqueles ensinamentos, aqueles exemplos que Jesus nos deu, praticando a humildade, o amor, a sinceridade, a sensibilidade para lidar com as pessoas e também usar ao extremo a nossa alteridade, que é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não vamos ficar aqui policiando a vida de ninguém, não vamos criticando, porque quem somos nós, cheios de defeito, para criticar os outros? E vamos pensar também como pais, o que foi que eu fiz para o meu filho falecer, para o meu filho morrer? Nós não fizemos nada, minha gente. Nós não vamos ficar com a consciência
pesada, vamos ficar preocupados e às vezes até perguntar: tem tanta gente ruim que está vivo e o meu filho que era bom se foi. Não vamos pensar dessa forma não, porque existe uma força maior, existe um bem maior, existe uma energia maior que chama-se Deus, e Ele sabe por quê. Quais são a nossa missão, quais são os nossos deveres, e também, será que Ele não sabe também qual é a missão dos nossos filhos aqui na Terra? Talvez já tenha cumprido a sua parte aqui como encarnado e foi trabalhar no mundo espiritual, como acontece com meu filho, porque já sabemos e temos notícia que ele está trabalhando muito mais no mundo espiritual do que aqui com a gente, quando encarnado.